Muito bem, hoje no Pobre de Negócios eu vou te mostrar um dos principais quesitos do que faz o homem precisar ter uma dominância sobre o relacionamento. É claro que eu não vou fazer isso, tá? Porque, honestamente, isso é mais idiota do que pensa, mais estupidez do que ele mesmo imagina. Mas eu vou falar sobre algo bem mais sério que isso. Hoje eu vou falar sobre algo que está se tornando cada vez mais preocupante, mas indo além disso. Hoje está mostrando como a sociedade atual está reprimindo algo que é muito importante para todos. Basta olhar para casos como o Big Brother Brasil, o ator Jonathan Majors e jogadores de futebol que já deveriam estar aposentados. A questão agora é simples, precisamos conversar sobre isso. Vamos viajar pelo tempo e começar há muito tempo atrás, numa terra muito distante. Para início de conversa, do período grego, da nossa querida, ou nem tanto, Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, de acordo com alguns estudos, nós sabemos que lá havia muito uma adoração pelo corpo nu, pelo homem, pela ideia do corpo. Nessa época, as pessoas não viam a nudez como algo ofensivo. Pelo contrário, como eu falei, era algo digno de glória. De acordo com o historiador Tucídides, ele, através de pesquisas e estudos, mostrou que os próprios espartanos, que nós temos essa ideia hoje em dia graças aos filmes, séries, que eles eram guerreiros fortes, imponentes, mas que eles viam a nudez como mérito, como glória, como algo para destacar os seus corpos. A própria homossexualidade entre os espartanos era algo normal. Tirando isso, vamos falar das próprias Olimpíadas, que surge no período da Grécia Antiga e que nesse período todos praticavam os Jogos Olímpicos pelados. Fora, é claro, alguns estudos e pesquisas que comprovam que no período da Grécia Antiga era muito normal pessoas do mesmo sexo se relacionarem. Algo que era visto na época como simplesmente prazer, satisfação e não toda uma construção plantada em volta dele. No Egito Antigo, olhando agora para o outro escopo desse período, nós temos, por exemplo, a figura do faraó. Porque a figura do faraó não era de um guerreiro sublime, de alguém que estava disposto a enfrentar todas as pessoas. Não, a figura era de uma pessoa jovem, que mostrava uma aparência, como posso dizer, eterna. A figura de um corpo jovem, de um corpo jovial, com traços, até mesmo um tanto quanto femininos, eram destaque no Egito Antigo, que eram centro de adoração e que mostrava como essa figura egípcia do próprio faraó em si era algo a ser protegido pela sua beleza, pelo aquilo que ele demonstrava. Basta olhar para a estética das pessoas que viviam no Egito Antigo. Não se tratava de armaduras ou de cobrir totalmente o corpo. Muitas das vezes eles usavam sandálias, saias e entre outras coisas que mostravam como esta figura não possuía somente um lado masculino propriamente dito, mas intercalava entre os dois e mostrava a beleza disso. Mas, é claro, o tempo passou, as coisas mudaram e entramos em uma era moderna onde, a masculinidade mudou, mas a feminilidade ainda se manteve ali, de uma maneira diferente. Com a chegada da Idade Moderna, nós tivemos uma adaptação muito grande ali no quesito do que é arte. A própria arte barroca, por exemplo, teve grande influência nisso, onde agora, em pinturas, quadros, o foco não era somente no corpo, mas também no ambiente que ele estava em volta. Quando a gente olha, por exemplo, para as figuras que são representadas nesse período, há um destaque para a figura feminina muito maior, mas também, como eu disse, para as coisas em volta dele. E nesse período, nós temos ali uma masculinidade que é apresentada de uma forma muito diferente. O que anteriormente não havia muitas peças de roupa ou não havia muitas indumentárias, agora nós temos em excesso.
basta olhar para as pinturas da época, como eu falei aqui, com homens usando sandálias, salto alto, usando meias que vão até a coxa, perucas, maquiagem. Então, havia ali uma ideia muito diferente desse conceito. E essas figuras eram justamente, na maioria das vezes, os burgueses que possuíam aquilo e usavam disso para demonstrar a sua riqueza. Se olharmos para hoje em dia, por exemplo, na Inglaterra, né, é muito comum juízes ainda usarem perucas, por exemplo, que é algo que se manteve daquele período, né? E muito dessa estética que eu mencionei surge na Inglaterra, surge na Europa. Só que, novamente, os tempos mudam. E cada vez mais, com o passar do tempo, a figura do homem, a figura patriarcal, cresceu e começou a se alastrar em torno de tudo. Onde esta figura se tornou o centro de tudo aquilo que sabemos. E com a chegada das máquinas, vimos isso cobrir todo o horizonte. Mulheres eram educadas a se casarem desde cedo. Esse era o seu principal objetivo. Aos 18 anos, 15, elas já tinham que se casar e já tinham que ter um pretendente. Tal pretendente que precisava ter terras, precisava ter algo a se oferecer ou a prover. Conforme essa ideia cresceu cada vez mais, a visão da mulher que deve ser protegida e do homem que deve prover se tornou proeminente. E com isso cresceu e se alastrou por tudo que conhecemos. E com a Revolução Industrial, nós tivemos um crescimento muito maior nisso. E conforme os passos foram dados, após a Primeira e Segunda Guerra, o homem agora não era somente o provedor, mas também o salvador. Devido a esses conflitos, ele foi visto para proteger a sua família, o seu lar. Então a figura do homem, através da arte, de forma geral, começou a ser posta como uma figura de muito maior destaque, de muito maior proeminência. E, é claro, através do cinema e da arte, isso foi se destacando. O homem agora, ele era aquele cara misterioso, que não se apegava a muitas coisas, que era encantador, ele tinha várias mulheres, um verdadeiro galã. E a mulher, na maioria das vezes, submissa a isso. É claro, no cinema francês, por exemplo, e até mesmo no brasileiro da época, nós tínhamos uma narrativa diferente sendo construída. Só que conforme a arte foi se industrializando nos Estados Unidos, a guerra já estava perdida para nós. E a narrativa deles já estava sendo construída. E o que eu quero dizer com tudo isso, chegando no ponto aqui? Porque a ideia do feminino e a ideia do masculino são coisas muito mais complexas do que somente azul e rosa. Vai além disso, justamente porque nós temos ali uma construção em volta do feminino e masculino que não só compete a algo biológico, mas sim a algo além disso. E conforme toda a história que eu vou contando aqui para vocês, o feminino e o masculino, ele oscila muito entre o homem e a mulher. O homem possui traços femininos, assim como a mulher também possui traços masculinos. Só que, conforme o tempo foi modificando a ideia do feminino para nós, ele foi também se privando dessas ideias que sempre estiveram conosco. E com isso, mudando a forma como lidamos com certas situações. Como lidamos também, é claro, com pessoas. E com isso, da maneira que vemos o mundo agora, nos encontramos cada vez mais perdidos ao tentar lidar com o que cada vez mais as mulheres estão sofrendo. Mas voltando, porque essa história ainda não acabou. Chegando nos anos 80 e 90, nós tivemos ali o homem sendo posto como uma figura gigantesca do brucutu. Que o brucutu é essa figura do cinema e da cultura pop, que é o homem forte, que na maioria das vezes possui uma musculatura gigantesca e resolve as coisas por conta própria. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Na maioria das vezes é alguém que perdeu algo e então
devido a essa perda, ele vai então buscar justiça através disso. Então ele busca a justiça, ele vence, então ele se encontra satisfeito, porque afinal de contas, ele pegou de volta aquilo que ele havia perdido. E temos vários exemplos. Rambo, Arnold Schwarzenegger e basicamente todos os seus filmes. E, enfim, todas as figuras brucutus que conhecemos, que hoje em dia são reverenciadas por certas figuras, como eu mostrei no início desse vídeo, que nos mostram como eles influenciaram de uma maneira negativa essas pessoas. Temos figuras que são positivas, né? Durante esse período, durante essa etapa de transição do período contemporâneo. Temos figuras como James Dean, que é um ator que surge ali no cinema clássico e traz consigo uma fragilidade que até então não era muito vista, né? E era um ator muito bom, que tem filmes, poucos filmes, né, infelizmente, mas ele é muito bom, mas que infelizmente sofreu um acidente e acabou falecendo, né, num acidente de carro que marcaria a história do cinema. Só que a gente precisa falar sobre o período atual. E em como toda essa história que eu contei até aqui nos mostra tudo que foi perdido, conforme cada passo que foi dado. Chegando no período atual, nós vivemos uma circunstância, uma situação onde casos, como eu falei no início do vídeo, envolvendo o abuso, por exemplo, envolvendo o caso do próprio Daniel Alves, o caso do ator Jonathan Majors, onde a figura da mulher, né, ela é menosprezada. Muitas vezes pela loucura dela estar com algum problema referente à sua sanidade mental, ou dela estar mentindo, ou dela não ser confiável, porque, bem, ela é uma mulher. A figura do patriarcado tomou uma forma que agora não tem mais volta, digamos assim, né? No quesito de que ela tem uma potência da qual as pessoas olham para isso e veem que não, o homem é aquele que é forte, que deve prover, e que, além de tudo isso, é aquele que é o símbolo máximo da natureza em si. Vamos olhar, por exemplo, para os povos antigos e a gente na realidade atual. Os povos antigos, sejam indígenas, sejam de tribos celtas, viam a natureza como uma figura materna, como uma figura acolhedora. Só que, no tempo atual, e conforme o tempo foi passando, o homem, a figura paterna, era a figura de avanço, de conquista, de glória. Então, a construção que foi feita em cima disso, a linguagem que foi adaptada, acabou nos conduzindo para uma sociedade atual que olha para a figura da mulher e não vê nada além de uma figura da qual devemos proteger ou da qual devemos menosprezar. E, cara, é sério. Basta olhar para o quão pouco nós sabemos, por exemplo, sobre assuntos relacionados a sexo quando envolve a mulher. Honestamente, eu faço um desafio para você. Chegar para um desses Red Pill da vida ou para alguma dessas pessoas e perguntar para eles o que eles sabem sobre a mulher. Eles vão falar sempre a mesma história, sempre os 3 principais pontos. A mulher é responsável por reprodução, né, por gerar o filho, ela é responsável por cuidar da casa e ela é responsável por dar prazer para o homem, né? Eu falei aqui de maneira explícita, mas sem sombra de dúvidas eles vão tentar dar uma disfarçada nessa narrativa. Só que sempre será a mesma coisa, porque eles não sabem, eles não entendem ou buscam entender. E a figura feminina é uma figura de uma variedade gigantesca ao longo da nossa história e ao longo das diversas pessoas que existem no mundo, sabe? Então, honestamente, a gente realmente não entende muito bem as coisas. E a principal coisa atual que devemos aceitar é isso, que não entendemos muito bem o que está acontecendo. Então, o principal ponto que eu quero trazer aqui, mostrando a história e como foi alterado ao longo do tempo essa figura, como o masculino assumiu o papel do feminino e um anulou o outro, é como isso nos afeta no dia a dia, sabe? Como no dia a dia, no trabalho, por exemplo, nós vemos uma mulher e sentimos que ela não é capaz de fazer determinadas coisas. E
honestamente, eu não estou falando que todo mundo é marxista, não, pelo contrário, sabe? Mas ainda há certos aspectos nossos, no nosso interno, que devemos construir e devemos desenvolver para que isso desapareça. Porque são coisas naturais que acabamos construindo, né? Há algo estrutural da nossa sociedade atual que acabamos crescendo junto. E eu falo por mim mesmo, eu vi a minha mãe crescendo e fazendo coisas que eu só vi homens fazendo. Minha mãe construindo uma casa, trabalhando em obra, fazendo coisas que, honestamente, eu cresci com pessoas falando que só homem fazia. Eu acho que fazendo isso, entendendo, podemos ajudar muito mais a mudar as coisas como são e entender muito mais esses casos que estão se tornando cada vez mais destaque na mídia. Porque temos que ir além do debate padrão de certo, errado, cancelar ou não cancelar. Também devemos entender que entre esses dois aspectos nossos, não é somente 50-50. Às vezes assim 80-30, 70-20 e no final de tudo, não se trata somente de uma pílula azul ou uma pílula vermelha.